Olá, seja bem-vindo ao I Hate Podcast. Eu sou Laís e convido você para mais um episódio. Hoje nós conversamos com o fotógrafo Vitor Casemiro, que começa falando sobre como a sua família o influenciou a começar a explorar esse olhar e como as brincadeiras e vivências na rua quando criança o ajudaram nisso também. As suas fotografias você pode encontrar no Instagram em @casemirovitor. E agora eu deixo vocês com o nosso entrevistador, Vitor Damasio. Espero que gostem. Bom, Vitor, queria que você se apresentasse pro pessoal que não te conhece e a galera que te conhece, sempre é bom estar ouvindo melhor, né? Sua vida no cinema, sua vida na fotografia, é, es- conta tudo. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite aí, Damásio. Acho que essa ideia de trazer a fotografia para um podcast ou um vídeo é bem interessante e com uma série de entrevistas, tem muita gente que tem muito para falar aí da fotografia de rua, da fotografia contemporânea. E, eu sou um cara da rua, sempre fui da rua, desde moleque. Mesmo jogando bola na rua, jogando bets na rua, polícia e ladrão, eu sempre fui rueiro. E, e sempre também reneguei a fotografia, né? Porque é algo que está na minha família desde muito tempo. Minha mãe é fotógrafa, meu pai trabalhava com ela também filmando casamento, isso no começo dos anos 90. E ela sempre trabalhou com fotografia e ainda trabalha, mas relacionado à fotografia de moda e fotografia infantil. Coisa bem de estúdio assim, bem controlado. E durante toda a minha juventude eu não me interessei por fotografia, não me interessava. Uhum. Achava, sei lá, acho que para justamente ir um pouco contra assim os pais, sabe? Eu Aham. queria fazer exatamente o que eles faziam também, uma espécie de rebeldia, mas que depois não teve como fugir, né? Sim. E mas as coisas começaram a caminhar para esse caminho as coisas começaram a ir para esse caminho do vídeo e da fotografia, né, o cinema e a fotografia, quando eu comecei a praticar parkour em 2008. Eu tinha 16 anos e sempre gostei de cinema também. Meu pai é cinéfilo, de ficar gravando os filmes da televisão em fita VHS e depois a gente ficava revendo várias vezes o mesmo Sim. filme. E só que quando eu entrei no parkour, o parkour tem uma cultura muito parecida com o skate, né? De você Sim. filmar os movimentos, fotografar os movimentos no ar e ali tipo coisa bem amadora, né? Os próprios praticantes se filmam e se fotografam, mas ninguém é profissional ali. Mas acaba virando. Isso no skate é muito comum também. O cara começar a fotografar os amigos, dali a pouco ele está fazendo uma publicidade e daqui a pouco vai para o cinema. O próprio Spike Jonze começou assim. Ele era skatista, começou a fotografar skate e depois Interessante. ele dirigiu muita publicidade de skate primeiro, depois de outras marcas, ainda dirige. E depois foi pro cinema, chegou a ganhar o Oscar de melhor roteiro, né? Um cara que veio do skate e ganhou um Oscar de melhor roteiro. Da hora, Isso é eu muito não louco, né? sabia isso. Eu não sabia isso. E, Então, e você. e foi isso, tipo, filmando e fotografando os amigos, fazendo parkour. De 2008 até 2012 eu treinei, mais ou menos. E ali, em 2010, eu já comecei a estudar cinema mais focado. Comecei a estudar roteiro, ler bastante coisa sobre direção de fotografia, luz, essas técnicas. Em 2013 eu entrei no Senac para estudar operação de câmera. Não é um curso de fotografia específico, era mais para vídeo e TV. Fica dentro da parte de rádio e TV do Senac, Sim. né? Mas é um curso técnico de um ano assim, que foi bem produtivo. E durante o curso eu fiz um curta-metragem com uns amigos do curso. E esse Que curta da hora. foi bem definidor. Isso foi em 2013.
Então, Então, então você já vem de pouco um tempo depois. background de cinema. Da rua, primeiro, como eu Aham, te falei, dessa questão de estar na rua, de jogar bola na rua, de estar sempre brincando na rua, e depois evoluindo para algo um pouco mais sério com o parkour, e aí depois cinema, vídeo e fotografia logo depois. Não, da hora. E, e essa vida no cinema, assim, eu vou colocar entre aspas, essa vida no cinema, foi. Você teve até eventos relacionados a cinema, né? Que você fez dentro do MIS de Campinas. Eu trabalhei em 3 cinemas de Campinas, sim. começando desde da bomboniere, assim, passando pela bilheteria, portaria, até chegar na cabine de projeção. Eu fui assistente de projecionista, Sim. assistente de projeção no o Seu Tenório, lá no Cineflix, no Galeria. Isso em 2013, 2014. Aham. Mas eu já tinha trabalhado em outros cinemas antes, né? Em outros cargos. E, e foi um aprendizado muito grande lá, poder manusear. Foi o último ano que teve... Era o último cinema e foi o último ano de projeção 35mm em Campinas. Sim. E eu cheguei a projetar vários filmes em 35, filmes longos, assim, por exemplo, o Garota Exemplar, do David Fincher, vinha em, tipo, Aham. 9 latas, assim. Um que me marcou muito, que eu projetei em 35, foi O Homem Duplicado, do Denis Villeneuve, que eu assisti Ah, 8 vezes. sim. Eu vi 8 vezes o filme. E esse período foi ótimo porque dentro da cabine é barulhento, né, pelo barulho do projetor, mas é muito tranquilo também, porque Aham. os funcionários não podiam entrar lá, só a gerente, e a gerente raramente ia lá. Então eu ficava sozinho, trampando na cabine o dia inteiro. E depois que o filme iniciava, eu ficava de boa. Então eu lia e escrevia bastante. E lá eu comecei a desenvolver o roteiro do meu segundo curta, que ainda está em produção desde aquela época. Ah, sim. E E paralelo a isso, a esse trabalho no cinema, eu frequentava bastante o Museu da Imagem e do Som de Campinas. sim. E, e lá eles têm uma política de curadoria livre. Você apresenta seu ciclo, suas ideias para o coordenador lá do museu, e ele, se ele aprovar, ele encaixa a sua programação no calendário do MIS, né? E, e eu cheguei a realizar ciclos de cinema lá durante 2 anos também, entre 2015 e 2016, assim. Foram, acho que, 7 ou 8 ciclos ao total de Sim. temas bem variados. Da hora. E sempre rolava debate, então eu tinha que fazer uma curadoria, selecionar os filmes, fazer uma apresentação, às vezes tinha um convidado que sabia algo específico daquele filme, e no final da sessão tinha que conduzir um debate. Então era legal porque eu podia selecionar os filmes que eu gostava e eu queria ver numa tela grande de cinema, e ao mesmo tempo eu estava aprendendo sobre os filmes, vendo as opiniões das outras pessoas que iam no debate. Um dos ciclos, que foi o primeiro, inclusive, que foi muito bem, meio que recorde de público lá do museu, foi o ciclo O Surreal Cinema de Alejandro Jodorowsky, que depois veio para São Paulo também e passou aqui. E que teve sessões do filme A Montanha Sagrada, que tinha mais de 100 pessoas na sala. E a sala do MIS de Campinas cabe 75 pessoas só. Nossa. Tinha gente sentada no chão, nas escadas, a gente trouxe outras cadeiras de outras salas, Nossa. mas Meu, que da hora. Eu não sabia isso sobre você, porque a gente se conhece faz uns 3 anos já. 3, 2 anos. A gente conversou sempre muito sobre fotografia e eu acho que a gente só descobre mesmo essa coisa quando você pesquisa, né? Porque. E sobre. E sobre seu cinema, sobre você. Eu vi você falando numa entrevista que você passava horas cortando, colando filme 35.
E isso acabou te despertando uma vontade em fotografar filme. Em ter como é que fala? Me fugiu a palavra. O peso do filme na mão. Isso. E você decidiu fazer o seu projeto, o Noites Desperdiçadas, todo em filme. Mas isso foi uma decisão que você teve desde o começo? Ou foi uma coisa que você foi gerando no decorrente dele? Foi um pouco gradual, assim, mas mesmo quando eu comecei, logo quando eu comecei a fotografar, o meu primeiro ensaio eu fiz com celular. Eu Sim, fotografava na rua também, mas com celular. E era mais objetos e prédios, era algo mais arquitetônico, assim. Mas no tratamento, eu sempre tentava emular um visual de filme. Então, sempre quis, assim, de alguma forma, né? Mas quando chegou na época do Noites, eu já vinha fotografando com câmeras compactas, com filme 35, e eu percebi que era a forma mais interessante para o trabalho, porque é uma coisa muito de reação, sabe? sim. Uma fotografia muito reativa, assim, de você olha algo e aquilo te interessa de alguma forma e você só aperta um botão. Você não se preocupa com a exposição, com nada, velho. Só um registro do que está na sua frente. E isso é muito, para mim, era o mais próximo possível da visão, assim. Que era Aham, o que eu queria dar pro ensaio, uma coisa meio que como se fosse em primeira pessoa, sabe? sim, Que é o que eu tô vendo ali, não é uma composição fotográfica, só um registro do que está na minha frente. Então é bem cru, sim. bem direto, flash, que deixa a luz bem flat, assim, uniforme, Uhum. ao mesmo tempo que quando tá na rua o fundo fica muito escuro e o primeiro plano bem claro, sabe? Que deixa um visual bem simples. Fundo preto e um Isolando, né, o elemento na objeto. frente. É algo bem simples, cru e direto. Igual o projeto, né? Você vê que traz uma agressividade nisso tudo ali. Você tem aquela sensação de que é alguma coisa saindo da escuridão no livro. Ele é cru, igual você falou. E, e da onde que você pegou essa ideia de fazer um projeto sobre as noites de Campinas? E dessa forma? Já era uma época que eu trabalhava o dia todo, a manhã e a tarde toda, e a hora que eu saía do trabalho já era noite, né? Então Uhum. era o momento que eu tinha para fotografar era à noite. Não foi exatamente algo que eu pensei assim, vai ser só sobre a noite, vai ser tudo noturno. Era o momento que eu tinha para Era o momento que fotografar. você tinha. Não, É, da hora. e E, só que isso começou a ficar dentro da narrativa, né? aham, A noite ajudou a ter o trabalho ter um aspecto mais labiríntico, assim, mais coeso também, do que você ter imagens de dia, imagens de noite, imagens internas, imagens externas. Ele tem uma coesão, assim, pelo escuro da noite, pelo fundo preto, que eu gosto muito do fundo preto. É, é da hora essa sensação de que você tá ali na noite, tem uma, como é que eu vou colocar? Parece um poltergeist vindo ali, né? Muito da hora, porque você salta o objeto no livro de uma forma ótima. e Tem um aspecto também que da aventura um pouco também, sabe? De você estar sim, tá à noite fotografando com flash. Tem um aspecto de aventura também, de perigo, é, que é meio romântico e é interessante. E existe toda uma tradição da fotografia noturna, sim, né? E um pouco disso, de meio aventureiro, assim, também, sabe? é.
E você falando de aventuras, você enfrentou vários problemas, né, fotografando, né, assim, dessa forma, com flash, indo pra cima, saltando o, o objeto, né? É um tipo de fotografia que não é sempre bem vista. Sim, A coisa do in your face, do flash na cara, e que não é exatamente o que eu fiz, assim, a maioria dos retratos é tudo com sentido, eu chegava, trocava ideia e fazia foto. Um ou outro é um pouco mais roubado, vamos dizer, que o momento pedia. Por exemplo, tem é, uma imagem de uma briga, então não tinha como eu chegar no meio da briga, dá licença, é, posso fazer uma foto? Então eu só fotografava, só clicava. Mas a grande maioria era consentido, assim, rolava uma troca, às vezes a gente até bebia junto, trocava uma ideia, fazia uhum, uma, duas imagens, conversava mais, fazia mais uma, duas imagens. Então, mas de qualquer forma é um tipo de fotografia pouco agressiva, assim. Não funciona em todo o trabalho, sabe? É algo que tipo funcionava para aquele trabalho, funcionou para aquele trabalho, pelo menos na minha visão, porque o personagem é assim. sim, Então tem isso da primeira pessoa, fica bem claro até nas imagens dos banheiros, que é bem óbvio, uhum, ou a mão que abre a porta. Então é um personagem que não é um fotógrafo, que não sou eu interpreto um personagem. E esse personagem é um personagem da noite que é moralmente ambíguo, sabe? sim, Ele não é um cara, não é um herói, ele seria um anti-herói, de alguma, podemos colocar assim, entendeu? Então eu tomo algumas liberdades. Corro legal. riscos também, né? Com É, isso, corro riscos tanto na hora de fotografar quanto na hora de publicar um trabalho como esse, que está facilmente suscetível assim a críticas. é, e, Mas a ideia era essa mesmo, fazer um trabalho um pouco mais duro e, ao mesmo tempo, algo diferente, novo, do que sim, aquele tipo de retrato posado, bem bonitinho, luz controlada, ou a fotografia de rua mais clássica, com luz e sombra. Sim, e esse ensaio demorou quanto tempo pra você passar pelo processo de edição e a publicação? Só pra mim ter uma base de ideia. Eu fotografei um pouco mais de um ano, sim, um ano e pouquinho, um ano mais ou menos. E depois eu fiquei mais um ano editando só. Um ano só, sequenciando. sim, Da hora. E a publicação dele? Depois eu fiz um financiamento coletivo, e o financiamento coletivo durou 3 meses, se eu não me engano, foi isso, 90 dias. E um mês depois, acho que eu já tinha o livro pronto, mais ou menos um mês e meio depois. e o, fi- Então, 2 anos e meio ao total, assim. Sim, o financiamento coletivo você arrecadou rápido ele. Eu não consegui participar, mas quando eu fui participar, já tinha acabado. Ele já tinha finalizado. Tanto que eu comprei o livro na sua mão. Mas foi mais ou menos, né? Porque a gente conseguiu bater a meta no último dia só da campanha, ah, sim, né? Também, assim, é algo que eu fui aprender depois, que existem trabalhos e trabalhos para um aham, financiamento coletivo, sabe? Você tem que saber qual que é o seu público e um trabalho como esse é um pouco mais difícil de conseguir financiamento. Por isso que eu penso que o livro foi muito bem sucedido, porque teve quase 100 apoios, né? uhum, 99 apoios, e mas é um livro difícil. Você vê, tem outras campanhas que conseguem, tipo, em um mês consegue o que eu consegui, sabe? Às aham, vezes até menos. E então, na hora de fazer um financiamento coletivo, você tem que saber muito bem se o projeto tem apelo de público, e também tem que ter, talvez um aspecto social também é bom para você fazer um financiamento coletivo. ah, Por sim, aí, exemplo, a Isabela Lanave, a fotógrafa de Curitiba, ela está fazendo uma campanha agora e o livro dela trata sobre saúde mental
e, e família e tal. E, então é uma temática mais com mais apelo social. Sim. Então tem fácil, tem bem mais chances de conseguir um financiamento do que um livro mais experimental, algo do tipo. E o seu livro foi parar no Paris Photo Show. Você... A editora que te colocou lá... Como é que foi todo esse processo também do Paris Photo Show? Todo ano, menos o último ano, a editora Madalena, que foi a editora que publicou meu livro, ela Sim. participava da feira de fotolivros do Paris Photo. E no ano que foi publicado o meu livro, junto com outros autores, a gente foi convidado para participar do lançamento do livro na feira, né? Não pensei duas vezes, a gente parcelou a viagem em várias vezes e fomos, né? E você conheceu mó galera, né? Lá também, né? Você teve o prazer de conhecer uma galera grande, né? Eu não cheguei a conhecer tanta gente assim pessoalmente, cumprimentar, conversar, mas eu vi de longe Todd Hydo, o Raymond Depardon, Uhum. Que da e hora. outros, assim, tinha uma galera lá. Mas o mais legal da viagem e desse lançamento foram os eventos paralelos, assim, que aconteciam. Existe uma feira que chama Polycopies, Uhum. que fica dentro de um barco no Sena. E é um barco de 3, 4 andares, né? 3 andares e o deck, e só de fotolivro. Ô, louco. Fotolivros do mundo inteiro. São várias mesas de várias editoras e coletivos do mundo inteiro. Que da hora. E muito legal. Eu trouxe vários livros de lá, isso foi muito bom. E conheci um cara da Romênia, Mihai Barabancer, um cara muito doido, que também faz É. uma fotografia um pouco parecido com Noites, assim, e ele mora em Bucareste, na Romênia. Sim, E, bom, foi isso, foi uma viagem que muito da legal, hora. voltei com várias imagens, ainda quero fazer um zine com as imagens dessa viagem, mas eu vou esperar elas envelhecerem um pouco mais. Nada fala melhor na fotografia do que dar um tempinho, né? E seu trabalho mais recente é o Estação de Campinas, né? Terminal. Você passou o mesmo período de tempo fotografando ele e o Noites, né? E se eu tô correto. O Noites eu fotografei um ano só, e depois Ah, mais um sim, ano e meio sim. de edição e pensar no livro e design e tal, e até publicar. O Terminal eu comecei a fotografar em 2016 e em 2019, janeiro de 2019, eu ainda estava fotografando. Ô, Então louco. o tempo de produção foi um pouco mais longo. Sim. E aí, no final do ano passado, 2019, que eu lancei o Zine. Então, acho que foi um período aí de uns 3 anos, mais ou menos. E, e você lançou um zine porque você não aguentava mais lançar fotolivro? De onde que surgiu? Por que virou um zine? O formato é muito importante, assim, né? Eu Sim, acho que o formato de Zine, como eu pensei, esse do terminal, que é um folder, você sim, abre, é uma dobradura, né? Você vai desdobrando ele. É o tipo de formato de conteúdo que vai aparecendo, que é distribuído lá dentro do terminal. Tipo de sim. propaganda de lojas e de... Ah, Então eu usei o tipo de material e de formato que é distribuído lá dentro do terminal, né? uhum, Então, que são formatos mais efêmeros, de propaganda, que giram mais fácil, mais baratos também, sabe? E, a ideia também era fazer algo mais barato e não tão focado na publicação física, mas algo sim. mais para divulgar e para girar o trabalho do que algo mais
como um portfólio, algo mais fixo e forte, assim. Talvez no futuro eu revisite esse trabalho e tente visualizar ele É, de outra forma. Ou uma você, exposição também. Eu queria muito expor esse trabalho, umas imagens grandes. E, e você deve ter bastante conteúdo, né, dele, né? Da região ali, né? Porque eu já fui 2 vezes pra Campinas e uma delas eu fui no terminal com você e é uma luz ótima, então não duvido nada que você já tenha ido várias vezes ali, fotografou ali várias vezes, então você com certeza deve ter bastante conteúdo e Tem bastante material, porque eu fotografava em volta também do terminal, né? Nessa aham, mesma época. Então, e tentei seguir uma tradição, uma escola bem clássica da fotografia de rua, de luz e sombra, de sombras pesadas, de jogo de luz e de cor, e é o lance de fotografar num terminal, ou como a rodoviária do Minas, que é um trabalho muito parecido, e que é a mesma tradição, assim, é o mesmo gênero, vamos sim, pôr, sabe? Mas que tem outros fotógrafos que faziam a mesma coisa. Uma referência muito grande para mim é o Richard Sandler, sim. fotógrafo de Nova York. Ele tem um trabalho muito foda na estação central de Nova York, Grande Central, e só que em preto e branco, mas tem um jogo de luz e de sombra muito específico, reflexos, isso nos anos 80, né? Então, tipo, 40 anos atrás, o cara já fazia as coisas que a Já gente está fazia as fazendo coisas que tá hoje. fazendo hoje, é. É. e e você tem um curso de edição com Felipe Abreu, correto? Eu fiz o curso em 2017, foi isso? Acho que foi 2017 o curso, e realmente abriu minha cabeça assim, para o universo dos fotolivros. O Felipe, ele estava fazendo o mestrado dele em fotolivros na Unicamp, e ele dava o curso em Campinas 2 vezes a cada 15 dias, né? Uma vez por semana a cada 15 dias. E o curso durava 6 meses, mas eu fiz o curso 3 vezes. Então eu fiz o Aham, curso durante 1 ano e meio, né? Três semestres. Então terminou uma turma, eu voltei e fiz de novo, e voltei e fiz de novo. que da hora. E o Felipe e o curso foi mudando porque o Felipe trazia outros livros, outras referências, e o jeito como ele estruturou o curso é muito bom. Ele trazia livros por tema. Então tinha uma aula, falou, ó, estou trazendo 5 livros que falam sobre amor. 5 fotolivros que falam sobre amor. Vamos estudar cada abordagem de cada um. Ou 5 livros que falam sobre carros. Então a gente aprendeu muito, assim, eu aprendi muito. O Felipe é um baita professor. E acabou o curso, ele voltou para Barcelona, ele morava em Barcelona antes de fazer o mestrado, ele estudou fotolivros lá, em Barcelona, e agora ele está lá de volta, está dando aula lá em Barcelona, na mesma escola que ele estudou. E, e, e aí eu e o Galenbeck, que é outro fotógrafo e ex-aluno do Felipe, a gente começou um grupo de estudo e de encontros de edição e de estudo de fotolivro, que é a Noite do Fotolivro, que a Aham, gente fez durante o ano passado todo. Foram 7 edições, se não me engano, da Noite do Fotolivro, que sempre começava com uma introdução de algum livro, ou passava na televisão, um vídeo, ou trazia o livro fisicamente, falava, e a gente convidava todo mundo a trazer um livro que gostava muito para deixar na mesa e todo mundo folhear. E depois, quem quisesse, mostrava os trabalhos com print solto ou boneco de fotolivro para a gente aham, bater os trabalhos. E, paralelo a isso, eu fui também editando trabalhos para outros amigos e fotógrafos que queriam formatar trabalhos para zine, para livro.
Nenhum deles foi muito frente ainda, é um processo que Aham. leva tempo, os trabalhos precisam amadurecer, normal. Acho que o que está mais adiantado é um livro com o Thiago Desan, do Farpa. Uhum. A gente já fechou uma edição final e agora está num processo de conversar com um designer para entender melhor a forma do livro, paginação, essas coisas, mas a sequência já está fechada. E é também um processo que eu gosto muito, porque eu aprendo Sim. bastante, assim. É muito complicado. Eu tô tentando fazer o meu faz um ano e tô empacado. Mas é aquela questão, né? Amadurecer. Tem que amadurecer. O trabalho precisa dar um tempo pra ele. Eventualmente vai acabar saindo alguma coisa. Total, total. Eu acredito muito na ideia de compartilhar o trabalho, mostrar para outras pessoas, ter vários pontos de vista para o trabalho amadurecer, assim. O meu primeiro, o Noites, eu sempre fico com essa ideia de que eu devia ter mostrado ele para mais pessoas, mas naquela época eu não conhecia também tantas pessoas do Aham. fotolivro que estudam, então é isso, a gente tem que também ir fazendo para poder conhecer mais gente, para Sim. poder aprender e ter outros E, pontos de vista, assim. A melhor e coisa de publicar é isso. Quando você publica um livro, você está ali suscetível a todas as críticas e um monte de gente que você nem conhecia vão ter acesso, vão te escrever uma mensagem, vão falar e você acaba conhecendo muita gente e aprendendo bastante. Que se você não tivesse publicado, você Filme 35mm. O, o quão importante pra você é tá ali com com essa fisicalidade do 35mm. Porque eu sei que você usa muito filme. Você deve ter uma tonelada de filme parado também, já revelado. Então, por que filme 35mm? eu acho que o aspecto principal, a coisa que eu mais gosto no filme 35 é que ele te limita. E essa limitação, ela gera criatividade. uhum. Então, a câmera digital, ela é limitada. Uhum. Você sai para a rua, você faz 2.000 fotos, sabe? Então, o filme, ele te limita de forma que você tem que realmente pensar em cada quadro com cuidado. Sem contar um outro fator que eu acho também essencial, que é as imperfeições do filme, né? Porque nem sempre a exposição sai como você quer, são os riscos, os grãos, às vezes entrada de luz, coisa que você não espera. É mágico, pra colocar dessa forma. É mágico e eu acho que o único problema que a gente tem hoje em dia seria referente à revelação, né, deles, porque é raro, né? A gente tá mantendo tendo bolso pra aquilo. É, é algo também que demanda uma disciplina, né? É. E eu acho que isso é outro fator ótimo também. Eu sou bem disciplinado, assim, em quase tudo. Mas o filme te dá uma disciplina, de forma que você só tem aqueles 36 quadros, você vai precisar guardar eles muito bem na geladeira, um lugar assim que não vai bater sol nem nada. E você precisa levar até o laboratório, ou se você tem os equipamentos e os químicos, você precisa revelar, precisa deixar secar, precisa escanear, É. precisa escolher cada quadro, cortar, tratar, limpar. Enquanto o digital se descarrega, às vezes você descarregou e você está com a foto pronta, É. sabe? Então, não te dá uma. É, pelo menos para mim, o digital me torna muito indisciplinado. Eu vou fotografando, fotografando e juntando, juntando. A pasta vai ficando gigante, gigante, gigante. Eu não consigo editar porque tem muita coisa. E eu gosto de editar de forma física. Eu gosto de imprimir 10x15 e escolher qual Sim. que são as imagens que eu gosto mais. 10x15 papel fotográfico, bem barato. E
E se eu tenho uma pasta com 2.500 imagens, às vezes mais, como é que eu vou imprimir tudo 10 por 15, sabe? Então, o filme ele me limita e me ajuda a visualizar as coisas de uma forma mais criativa, por conta dessas limitações, assim. Sim. É igual a gente E falou, né? Físico, né? é, É é físico. mais caro, é mais caro, mas eu acredito que tem mais força por essas limitações e pela criatividade que surge disso, sabe? Mas eu Ah, também tô num ponto agora que eu tô dando uma parada, assim. Porque tá uhum. acumulando filme para revelar, eu tenho mais de 50 rolos na geladeira Nossa! guardados para revelar, entendeu? É colorido, preto e branco? O que que você anda fazendo Dos mais? dois, dos dois. Preto e branco, eu estou fazendo um trabalho sobre o estádio da Ponte Preta. Antes de eu me mudar para São Paulo, eu estava mais forte, agora eu estou indo quando dá, e agora com a quarentena nem jogo tem mais, então vamos ver. Mas acho que da Ponte eu tenho uns 40, uns 30, 40 rolos e mais uns 15, 20 coloridos, assim, de coisas da rua, Nossa. coisas aleatórias. Ô, louco. Então, tem muita coisa, muita coisa. Mas não foge muito, né? É aquilo, o filme a gente fotografa. Você é mais disciplinado, eu já não. Eu tenho 4 aqui, eu acho que desses 4 eu vou tirar 2, 3 fotos de cada um e olhe lá. Às É, vezes um pouco e mais, quando você pega um filminho que brilha, às é, vezes é um pouco mais. Mas filme não exposto, eu tô com 4 rolos só também. E eu acho que a hora ah, que. sim. 4 PB. A hora que acabar esses 4, eu vou dar um tempo. Pretendo dar um tempo. Para revelar essa Ah, leva de 50, 60, sei lá quantos são, por aí. Revelar esses primeiro e depois retomar alguma coisa. eu vou fazer gradual, né? É, É, dar um mas intervalo é bom também. É, dá um tempinho, nada. A gente, eu já falei isso também mais cedo. Nada melhora uma foto do que o tempo, né? Nada. Total. e, e Casimiro, qual que é o futuro pra você? Assim, agora você já lançou seu livro, você já tem um zine. O que você tem planejado pro futuro? Agora com essa quarentena, todos os planos ficam em stand-by, né? Tudo meio parado. Eu queria muito expor esse trabalho do Terminal uhum, Central. Eu estou conversando com a INDEC, que é a empresa de gerenciamento de trânsito, que cuida também do Terminal Central lá de Campinas, para ver se eu consigo um patrocínio, alguma coisa para fazer uma sim. exposição, que eu queria fazer uma exposição grande, com prints grandes, sabe? Um trabalho mais sério, mais profissional. Já que o zine é simples, eu queria que a exposição fosse um pouco mais trabalhada. Aham. Mas só vai acontecer se tiver um parceiro, um patrocinador, algo do tipo. E E eu tô trabalhando no meu segundo curta-metragem, esse que eu comecei a escrever em 2014, sim. lá na cabine de projeção. E o filme é sobre um projecionista, inclusive, e sobre Aham. um fotógrafo. Eu estou misturando várias experiências minhas Aham. e de conhecidos dentro do filme. E acho que só agora a Letícia, minha companheira, está escrevendo e vai dirigir o filme junto comigo. E a gente está trabalhando nesse roteiro. E só agora eu estou ficando satisfeito com essa história, com esse roteiro. Aham. E a gente ia gravar nesses meses agora, abril, maio, Aham. mas agora ninguém sabe, né? Agora ninguém nem E, sabe. e tem esse projeto da Ponte Preta que eu quero que seja um livro também, que eu já venho fotografando desde 2017, que são fotos da torcida da Ponte Preta, retratos de famílias dentro do campo, Aham. que vai ser uma história um pouco mais família, assim. É um livro que eu quero fazer para o meu pai e tal, talvez misturar imagens da infância do meu pai. O meu avô foi conselheiro do time da Ponte Preta nos anos 70. Ah, Então, então tem todo um background ali. tem.
Eu quero que seja um livro também. E é Uhum. tudo preto e branco em filme. Da hora, da hora. É, E é isso, acho que são e- essas três ideias mais próximas, assim. Não, vai se concretar tudo. Essa quarentena vai passar e vai livrar a gente, vai botar a gente de volta na rua e a gente vai continuar fazendo o que a gente tem aí pra fazer, que é o mais importante. Tá aí fora, tá fotografando. Mas Vitor, Casemiro, Vitor, te chamo de Vitor, mas eu sou Vitor também. Casemiro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Você é massa. É, tem um trabalho muito bom, muito complexo, muito dedicado. E foi muito bom ter você aqui. Pô, foi massa, gostei também. É sempre bom a gente falar do nosso trabalho para a gente mesmo entender melhor a produção e os caminhos que chegou até aqui. E sim. obrigado pelo convite